Olá, tudo bem? Saudade de vocês. Então, nossa, tô gravando há um tempão, mas aproveitar, né? Que está silêncio aqui em casa para poder gravar para vocês. É difícil, viu? Pra gente também nessa quarentena se concentrar, mas vamos à luta. Temos que estudar, continuar com o mesmo ritmo. Então, hoje nós vamos falar de um assunto novo, tá? Para algumas turmas. Se eu não me engano, eu só dei essa aula para a turma de hospedagem e acho que o TDSB, tá? Mas para as outras duas turmas desse assunto eu não cheguei a entrar, não entrei, porque foi justamente na semana da quarentena. Então, me desculpe se eu esqueci, tá? Se eu errei alguma, se foi em outra turma, não me lembro. Mas o importante é vocês reverem, se vocês viram, e os que não viram, prestarem atenção, com muito cuidado nessa aula, tá? De assunto novo. Então, primeiro assunto novo, tá? Para algumas turmas, tá? A gente vai ver outros, com certeza. Então, preste atenção. Qualquer dúvida, falem comigo. Esse assunto eu gosto de separar, tá? Tudo certinho, que é conhecido como tipos de dominância. Eu gosto de separar tudo certinho, que são as de situações de genética que vocês podem se deparar numa questão, tá? Do SSA ou qualquer vestibular que vocês forem fazer, prova. Então, eu gosto de separar certinho. Tipos de dominância. Como assim, professora, tipos de dominância? A senhora explicou para a gente que existe um alelo dominante e um alelo recessivo. O alelo dominante, vamos dizer, o azão, quando ele está junto com o azinho, no caso de heterozigose, ou quando o indivíduo é heterozigoto para aquele gene, ou híbrido, ou seja, azão, azinho, tá? A senhora disse que o alelo azão, o dominante, é que vai expressar e vai silenciar o azinho, tá? Ele vai silenciar em heterozigose. Sim, eu disse isso e isso acontece no caso mais comum de dominância. Eu falei que ia aprofundar e ficar um pouquinho mais difícil. Existem outros tipos de expressão nesse caso de dominância, outras formas do alelo dominante, dos alelos interagirem entre si. O par de alelos que determinam uma característica. Não existe só esse tipo de dominância, não. Existem outros tipos de dominância, tá? Mas esse é o mais comum. E vamos rever ele, tá? O mais comum. Esse tipo que é o mais comum, a gente chama de dominância completa. Ou seja, o azão, ele domina o azinho quando estão em híbridos heterozigotos, tá? Então, o alelo dominante expressa sua característica quando em heterozigose. Coloquei, por exemplo, aqui o cruzamento entre duas flores. Uma flor de cor vermelha, pétalas vermelhas, e uma flor de pétalas brancas, tá? O nome do conjunto de pétalas a gente chama corola. Eita, aquele carro é corola, lembre. Corola, aquele carro, mas é o conjunto de pétalas de uma flor. Então, uma planta ela tem a corola vermelha, outra planta ela tem uma flor com a corola branca. Eu cruzei, coloquei o pólen de uma na outra e a geração F1 todinha foi vermelha, com a corola vermelha. A gente conclui o quê? O normal que a gente já conclui na dominância, que é a dominância completa esse tipo. O indivíduo ele vai receber um azão, que é da cor vermelha, e um azinho da flor branca. Então, o indivíduo vai ser heterozigoto ou híbrido, azão, azinho. Mas qual é a cor que ele vai expressar? A cor vermelha. Então, a cor vermelha é a cor dominante, tá? Então, o indivíduo heterozigoto vai expressar a cor do alelo dominante. Alguma dúvida até aí? Não, né? Nenhuma novidade. Esse é o tipo de dominância completa. Bom,
Mas existem outros tipos de dominância. Prestem atenção, tá? O segundo tipo é chamado de dominância incompleta ou intermediária. Não é nem completa, não, intermediária, tá? Não terminou. Como é esse tipo de dominância? Quando o indivíduo ele for heterozigoto, azão, azinho, ele vai ter um fenótipo, uma expressão daquela característica, diferente dos pais que são puros para aquelas características. Então, ele vai ter um fenótipo totalmente diferente dos pais. Ele nem vai não vai expressar nem o alelo dominante, nem o alelo recessivo. Ele vai ter um fenótipo completamente diferente. Então, nesse caso, a gente está analisando da flor aí, ó, a gente está analisando a cor da corola, a cor das pétalas. Então, ó, a gente tem uma flor vermelha, com a corola vermelha, azão, azão, que é a geração parental, cruzando com uma cor branca, com a flor de cor branca, azinho, azinho. A geração F1, filha 1, ela vai ser heterozigota, receber um azão de um indivíduo e o azinho do outro, tá? Que ocorreu a fecundação cruzada. Por que a gente chama de fecundação cruzada? Porque foi entre dois indivíduos diferentes. Tem um indivíduo aqui, outro aqui, ó. Cruzou a fecundação, cruzada. Indivíduos diferentes. Autofecundação é quando ele mesmo, ó, se autofecunda. Fecundação cruzada, vocês podem se deparar muito com isso nas questões de genética para resolver. Dois indivíduos diferentes cruzando. Veio de outro lugar o pólen. O gameta veio de outro indivíduo, então cruzou, trocaram material genético. Mas vamos lá, voltando. Então o indivíduo da geração F1, ele foi azão, azinho, ele é heterozigoto. Então ele vai exibir a cor do vermelho, né? Não. Nesse caso, ele vai ter um fenótipo, uma cor totalmente diferente. Ele nem vai ser branco, que é expresso pelo alelo azinho, a cor branca, nem vai ser vermelho, que é expressa pela cor do azão, do alelo azão. Ele vai ser um fenótipo diferente. Geralmente é uma mistura entre os dois. Vermelho com branco, vai dar rosa, ou seja, é uma mistura. Se a gente fosse pegar uma tinta vermelha e misturar com a branca, bem pouquinho ia dar um rosinha, né? Geralmente é uma mistura. Mas tem casos de espécies que o heterozigoto não é uma mistura dos dois, é uma cor completamente diferente. Por exemplo, uma flor vermelha e uma branca, aí o heterozigoto é azul. Pode ser. Não necessariamente é uma mistura, por exemplo, preto e branco dá cinza. Não, geralmente pode dar marrom, certo? Dependendo da espécie, pode se expressar totalmente diferente. Mas geralmente é uma mistura dos dois e dá um fenótipo, desculpa que é a expressão, totalmente diferente. Genótipo também, porque ele é azão, azinho, né? E os pais são puros. Mas eu tô falando do fenótipo. Totalmente diferente. A flor vai ser rosa e os pais um vermelho e outro branco. Tá aí tudo bem? Dominância incompleta. Eu fui bem detalhista para todos conseguirem assimilar, tá? Espero que não esteja cansativo, mas vamos lá. Então aí, ó, se a gente fosse cruzar esse rosa num caso de dominância incompleta, como é que seria? Aí ele se autofecundaria, né? Não seria fecundação cruzada, é um indivíduo com ele mesmo, ou dois rosas que são heterozigotos, ele cruzando. Então, ó, aí ficaria azão, azinho com azão, azinho. Aí daria um vermelho, azão, azão, dois rosas, azão, azinho, e um branco, azinho, azinho, resultante dessa fecundação, tá certo? Isso é a coisa mais linda, né? É isso mesmo.
sei se vocês entenderam. Vocês podem fazer aquele quadro de Pinet, separar os gametas e ver como é que funciona essa hereditariedade neste caso, tá? O terceiro e último tipo de dominância, não confundam, a gente já viu dominância completa, que é o mais comum, dominância incompleta ou intermediária, que foi esse último da flor rosa, e agora a gente vai ver um caso de codominância, tá? Que é o terceiro tipo de dominância. Na codominância, quando o indivíduo ele for heterozigoto, ele vai expressar as características dos dois indivíduos puros. Não existe, nesse caso, o alelo recessivo. Pode até existir, se for um caso de polialelia. Mas entre dois alelos, pelo menos, quando eles estão juntos, um não vai dominar em relação ao outro, silenciar. Os dois vão ficar brigando, por isso que é codominância. E os dois vão aparecer, vão ser expressos, tá? Aí, como exemplo, eu coloquei uma flor vermelha, azão, cruzando com uma branca. Mas nesse caso, a branca, eu poderia colocar azinho também a branca, tá? Mas como eles expressam os dois, eu não posso botar azinho, porque azinho é recessivo. Aí vocês iam se confundir. Professor, azinho não é recessivo, porque azinho está aparecendo. Aí, geralmente, quando é codominante, a gente coloca com letra maiúscula também. Mas a gente difere com alguma coisa. Ou a gente bota azão e azão linha, ou azão 1, azão 2, azão A e azão B. A gente difere alguma letra. Azão e azão H, que é a característica, não sei. Mas a gente bota a letra maiúscula para mostrar que os dois são codominantes. Eles vão. Nenhum silencia o outro quando eles estão em heterozigose. O heterozigoto vai expressar as duas características, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma flor vermelha, azão, e uma branca, que nesse caso vai ser azão linha, tá? Coloquei aqui. Quando eles cruzam entre si, fecundação cruzada, a geração parental, né? A geração F1, que é resultante, vai ser uma flor com fenótipo resultante, onde as duas cores vão ser expressas, as duas características, tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma flor vermelha e branca. Então, ela vai ser azão linha. Ou azão linha, azão. A ordem não interfere, porque os dois são dominantes. Codominância. Então, ela vai expressar a cor vermelha do azão, carregada pela alelo azão, e a cor branca, carregada pelo alelo azão linha, tá? E as duas vão aparecer. A flor vai ser vermelha e branca. Coloquei aí com as bolinhas para ficar bonitinho. Professora, isso pode ser um caso de mutação? Sim, lembra da aula passada? Quem não viu, veja. Veja a aula de polialelia, ou alelos múltiplos. Eu falei sobre a mutação. Existiu azão linha, ou só existia azão. De repente ocorre a mutação para a cor branca, azão linha. E essa característica consegue se reproduzir e passar adiante. Só que essa mutação não tornou esse gene recessivo. Fez ele ser dominante também. Aí quando os dois estão juntos, os dois brigam, tá bom. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai. Ah, não, eu vou, eu também vou. Oxi, tem isso não, tem isso não. Oxi, eu quero aparecer, eu também. Então pronto, vamos os dois. Pronto, nem eu nem tu, os dois. Pronto, aí aparece o amarelo, aparece, no caso, aí, né? O vermelho e o branco. Apareceu os dois. Oxe, tá assim, tu vê dominante, então os dois são dominantes, tá? Pode ter sido por uma mutação que deu origem ao outro gene, azão linha, tá? Ou não. Mas geralmente a codominância vai aparecer os dois. Geralmente não, vai, tá?
vai aparecer as duas características vão ser expressas. Ah, professora, então aquele no caso assim, se fosse um caso de codominância, o tipo de textura do cabelo, que não é, tá, minha gente? O cabelo cacheado é dominante e o cabelo liso é recessivo. Mas vamos dizer que fosse um caso de dominância, de codominância, o cabelo, tá? Aí o pai, ele é puro para cabelo liso e a mãe é puro para cabelo cacheado. Aí não fosse um caso de dominância completa, tá? Aí o filho ia nascer com que tipo de cabelo? Se era codominância. Eita! Vou aproveitar que vocês estão aqui, ferramenta, tá? Eu vou colocar para vocês. Aí vocês digitam Adamastor Pitaco, que era um humorista, tá? Ele é assim, tá, minha gente? Olha só. Um lado cabelo cacheado, o outro lado cabelo liso. E ele dizia: um lado eu puxei minha mãe, o outro puxei ao pai. Não tem como isso acontecer, tá? É até uma questão boa de prova. Tive ideia. Mas tudo bem. Não tem como isso acontecer, tá? Mas se fosse codominância, o tipo de textura do cabelo, isso seria uma codominância. Aparece o cabelo cacheado e o cabelo liso. Mas não é, né? O gene que determina o tipo de textura do cabelo tem dois alelos, alelo dominante e recessivo. Então, geralmente você vê o cabelo cacheado ou o cabelo liso. Ai, ai. Mas, só para uma curiosidade para vocês, tá? Voltando lá, tá? Aqui o conteúdo. Então, nesse caso aqui, a gente viu que a dominância completa é o tipo mais comum. Então, os outros dois, que são mais raros, eles são conhecidos como monohibridismo ou ausência de dominância. Por quê? Porque o dominante ele não aparece na heterozigose completamente, não domina completamente. Aí a gente chama esses dois tipos de dominância como monohibridismo com ausência de dominância. Ou então, tipos de casos de ausência de dominância. Aí você sabe, quando ele falar numa questão, tipo de caso de ausência de dominância, já sabe que não é dominância completa, que é o mais comum. Aí você vai pensar, ou é codominância, ou é dominância intermediária ou incompleta. Só tem essas duas opções, porque é ausência de dominância. Ou seja, o dominante não vai aparecer puro, completo, dominar completamente o outro. Então a gente tem duas opções. A codominância, que é o que eu falei, aí, por exemplo, aqui, ó, um gado da espécie, né? Dessa espécie holandesa, eu acho que é esse tipo de gado. Aí tem a cor branca e a cor vermelha. Quando cruzam entre si, gera o ruão, que é uma cor onde aparece o vermelho e o branco, ó. A pelagem ruiva e a branca. Então ele é heterozigoto. Já a dominância intermediária ou incompleta é o caso aqui, por exemplo, ó, dessa flor. A gente tem a flor branca e a flor vermelha. O heterozigoto ele não vai ser nem branco nem vermelho, vai ser uma flor rosa, tá? Então a gente tem esses dois tipos de dominância mais raros, que é um tipo de ausência de dominância, tipos diferentes da dominância completa. Então, espero que vocês tenham atendido. Em breve estarei postando atividades com os próximos conteúdos, tá? Esse foi o primeiro assunto novo para algumas turmas, para outras que a gente viu muito rápido na semana da suspensão das aulas. Espero que vocês tenham relembrado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Beijo para vocês. Vou deixar uma pergunta aqui, tá? Um gado
Acabei de falar, né? Mais um gado branco, homozigoto, bezão, bezão, cruza com um gado avermelhado, vezão, vezão. Pode ser bezão e bezão linha, como eu falei, bezão e bezão um, bezão 2, tá? Ou pode ser letra diferente, já que para a mesma característica, mas letras diferentes, já que são dois alelos codominantes, tá? Aí tem alguns livros que expressam com letras diferentes, apesar de que não é o ideal. O bom é você botar a mesma letra, a pessoa não se confundir achando que é outro gene, né? Porque geralmente o mesmo gene é determinado com aquela letra. Mas pode acontecer. Então, o indivíduo heterozigoto vai ser malhado, vai ser Vzão, Bzão, ou Bzão, Vzão, tá? Então, que tipo de dominância é esse? Codominância, tá aparecendo a cor vermelha e a cor branca. A gente viu agora, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijo para vocês, estudem, façam mapas conceituais, resumo, resolvam questões, mandem dúvida e estamos aí, tá? Podem me adicionar também no Instagram, marcar se quiser. Se estiver assistindo a aula, estou vendo a aula da professora, você quer, tira o print. Ou então divulgar ou mandar e-mail com dúvida. Eu sou altamente acessível, vocês sabem, né? Sou muito fácil. Facílima. Então, me entre em contato comigo, falem se estão gostando. Se não tiver, realmente é a opção que a gente tem, a gente está distante. A gente tem que ter aula assim mesmo. Eu gostei desse site Loom porque vocês me veem, né? Não só ouvem minha voz, até porque essas partes de genética são bem visuais. Aí eu preciso estar mostrando a vocês algumas coisas. Eu acho que se der certo, vocês concordarem, eu vou fazer depois um formulário quando eu passar uma atividade, perguntando se vocês estão gostando. Se vocês gostarem, a gente continua dessa forma, porque vem mais assunto novo por aí e eu não quero que vocês percam nem uma semana de aula, nem um momento, porque o Enem não foi adiado, minha gente. O Enem continua na mesma data, o Enem digital e o Enem presencial. Então, a gente não pode perder tempo e não percam ritmo, porque enquanto você está descansando, seu concorrente está estudando. Pense que a cada um minuto que você descansa, tem 15 alunos estudando. Então, pense que tem muita gente estudando por aí, aproveitando. Então, aproveitem, estudem, façam o horário, certo, de estudo. Sigam, aproveitem que vocês estão em casa o tempo todo para tentar estudar, minha gente. Não fiquem de perna pro ar. Eu sei que vocês também têm que descansar a mente, descansem a mente. Mas é importante estudar, ter uma rotina, tá certo? E eu vou marcar também uma aula para a gente fazer de projeto de vida, tá? Eu tô com problema no celular, assim que eu resolver, eu faço, porque tem que ser uma live. Eu vou ver se eu faço no YouTube ou no Instagram, tá certo? Beijo para vocês, fiquem com Deus.